Oi pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo hoje, quinta-feira. Geralmente a gente faz lives e hoje é mais uma quinta-feira de live com a gente falando assuntos que geralmente surgem de vocês, das dúvidas de vocês. A nossa live estava programada para 8h30. Às vezes eu entro 5 minutos depois, 10 minutos depois. Não se preocupem, porque se eu avisei que tem live, é porque tem live. Quando não vai ter, eu também aviso, tá? Então tá tudo certo, porque às vezes demora por alguma questão de conexão, enfim. Eu tô ao vivo no Face, tô ao vivo no Instagram. Desculpa. E é isso, hoje nós vamos conversar sobre atividades diferenciadas, possibilidades de fazer diferenciações na alfabetização. Vamos problematizar um pouco isso. Eu fiz um roteirinho aqui para eu não esquecer das coisas que eu não quero, eu não posso esquecer de falar em relação a isso. E é isso, eu sou Clarissa, pra quem não me conhece. Quem tá aí pela primeira vez, me conta que tá aí pela primeira vez na live de hoje. Eu gosto de saber, tá chegando gente nova aí, em função da semana da alfabetização, estão se inscrevendo pessoas novas. Então, digam pra mim, Clarissa, é a primeira vez que eu tô te vendo ao vivo. Olha aí, já tem gente que é a primeira vez. Aqui a gente vai conversando, é bem informal, a gente tenta fazer uma aula, às vezes eu vou... às vezes a gente conversa mais, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Enfim, vão interagindo, vão escrevendo, vão chamando outras pessoas pra participar, porque hoje o assunto vai ser legal. Eu tô até em outro lugar, tô na frente do computador pra gente hoje realmente estudar. E eu começo sempre parabenizando vocês, pra quem tá participando, pra quem tá participando aqui conosco. E deixa eu falar de novo. Eu começo parabenizando vocês por estarem aqui à noite, dedicando o tempo de vocês para pensarem um pouco mais sobre a educação, tá? Era isso que eu tava comentando. Bom, gente, deixa eu começar dizendo quem eu sou. Eu sou professora, tá? Antes de tudo, eu gosto sempre de dizer que eu sou professora de crianças também, tá? Então, já atuei em sala de aula. Hoje eu não estou com sala de aula com crianças, estou trabalhando com formação de adultos e com famílias, né? Enfim, atendimentos particulares também. Sou professora do CAP, curso de alfabetização na prática. Sou professora do POP, programa Ortografia na Prática, 2 cursos online. Então, quem é minha aluna do CAP ou do POP, dá um oi aí. Eu tenho várias alunas de todo esse Brasil nos meus cursos aí, que são à distância, que são online, cursos livres aí de formação, tá bom? Então, essa sou eu. Deixa eu começar também dando mais um recado, que estão abertas as inscrições para a Semana da Alfabetização, terceira edição da Semana da Alfabetização, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer dos dias 28 de outubro até 4 de novembro. Você vai poder assistir as aulas aí da sua casa, a hora que você quiser, a gente vai enviar um link. Mas para que você consiga assistir às aulas e para que você tenha acesso às atividades que a gente disponibiliza na Semana da Alfabetização, você tem que estar inscrito, você tem que garantir a sua vaga. Então eu vou pedir pro pessoal aí, quem tá no Instagram, o link para se cadastrar na Semana da Alfabetização tá na minha bio, tá ali no meu perfil embaixo da minha fotinho. E para quem tá no Instagram, eu vou pedir pro pessoal aí da minha equipe colocar nos comentários, tá legal? Não esqueçam que nós temos mais de 300 pessoas inscritas na lista de espera para o próximo CAP, porque fecham as vagas. Quem ficou de fora já alguma vez aí, diga que realmente fica de fora. Então, só na Semana da Alfabetização abrem vagas para o meu curso fechado, o CAP, tá? Independentemente, você não precisa participar da Semana da Alfabetização para entrar no CAP. O CAP é uma opção, né? E uma bela opção, uma boa opção, mas você tem que estar inscrito na Semana da Alfabetização para poder concorrer aí, para poder garantir, porque as vagas são limitadas, uma vaga no CAP, curso de alfabetização na prática. Então já aviso
que vai ser a última oportunidade de participar da semana da alfabetização do ano, então fiquem ligados. E ano que vem eu não sei se eu vou abrir e quando eu vou abrir, assim como aconteceu com o Pop, eu acabei ainda não abrindo esse ano vagas para o programa Ortografia na Prática. Falei, hein? Então, tem um povo aí dizendo que está aí. Gente, só um momento que eu vou ter que deixar mais fria a minha sala, porque eu uso luzes aqui e aí eu estou com calor. Agora melhorou um pouco. Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre... Tem alguma dúvida? Já compartilharam a live? Se eu não peço para compartilhar a live, o pessoal que trabalha comigo aí é Camila, nós temos 2 Camilas aí que trabalham comigo, o Juliano, a Marta, depois eles me xingam. Tem que pedir para compartilhar a live para outras pessoas te conhecerem e a gente poder compartilhar, enfim, compartilhar conhecimento. Então compartilhem a live, eles têm uma meta aí sempre, no mínimo, pra gente chegar em 100 compartilhamentos no Facebook. Vamos ver se hoje a gente bate a nossa meta aí no final da live. Eu sempre vejo se a gente chegou ou não na nossa meta. Nossa, eu tô com o olho bem pequenininho, gente. Eu não tava dormindo, eu tô cansada mesmo, porque eu me preparei bastante pra live. Vamos lá. Um monte de gente dando boa noite. Tô vendo os recados de vocês aqui no Face. Daiane, Jennifer, Alba, Juliana, Eliege. A Eliege perguntou qual o valor do CAP. A gente ainda tá fechando todos os detalhes dessa próxima edição, tá? Então, detalhes tem, às vezes tem os presentinhos, tem umas coisas extras. A gente ainda não fechou todos esses detalhes. Esses detalhes a gente só abre na semana da alfabetização, porque realmente a gente não tem essas informações ainda, tá? Então, acompanhem a semana da alfabetização, que daí vocês vão ter todos esses detalhes, mas... Ele é um preço bem bacaninha, não se preocupem com isso, tá? Já aviso, gente, às vezes começa a subir umas perguntas sobre outros assuntos que não são da live. Eu volta e meia eu consigo responder, mas eu gosto sempre de dizer que no meu canal tem mais de 100 lives, se não me engano, tá? A gente já faz lives há um tempão, então lá tem lives sobre leitura, sobre produção de texto, sobre ortografia, vídeos sobre avaliação, vídeos sobre compreensão leitora, sobre decodificação, sobre fluência, sobre... psicogênese, tá? Com convidadas, com a doutora Luciana Piccoli, com a Renata Sperrack, com a Juliana e com a Carol, que é fono. Então, tem várias... tem lives sobre TDAH. Então, vão no meu canal para vocês conhecerem. Lá também tem atividades para baixar, tá? Então, tem vários vídeos que tem atividades, sugestões de atividades para vocês adaptarem aí para o contexto de vocês, tá? Alguém disse, preciso de uma atividade lúdica de alfabetização. Entra no meu canal e procura se alguma pode te ajudar. Eu não gosto, as pessoas que já me conhecem aí há um tempo, de ficar assim, às vezes chegam umas mensagens assim, me manda um projeto didático sobre folclore. Eu não faço isso, gente, porque eu não conheço a turma de vocês, eu não conheço a realidade de vocês. Eu gosto, assim, ajudar, dar um direcionamento, porque às vezes a gente se sente meio perdida porque a gente não tem a prática. Dar exemplos de atividades, mas que vocês possam adaptar para o contexto de vocês, tá? Então, eu acho isso muito importante. Não adianta só a gente pegar um monte de folhas aí na internet e fazer a pedagogia das folhinhas na nossa sala de aula. Tem que ter intenção, planejamento, intervenção, tudo isso também é importante, tá? Vamos conversar então, gente. A ideia hoje é eu chamei pra vocês pra gente bater um papo super bacana sobre diferenciação, tá? Eu não vou usar aqui o conceito bem aprofundado de diferenciação pedagógica. Quem se interessar mais pode procurar as ideias aí de vários autores, um deles é o Perrenot. Mas a gente não vai entrar nesse lado, a gente vai para um lado mais prático, em pensar em diferentes ritmos, em diferentes níveis, e aí níveis de quê? Que a gente tem dentro da sala de aula de alfabetização, e não só de alfabetização, né? Eu fui anos professora de terceiro ano, em que as crianças já estavam consolidando a alfabetização, e também aconteciam
ritmos diferenciados, questões diferenciadas para cada criança, a gente nunca vai ter uma turma homogênea. Quem é professora escreve aí se concorda comigo. A gente nunca vai ter uma turma totalmente homogênea. A gente tem diferenças porque nós somos diferentes, com realidades diferentes, em contextos familiares e culturais também diferentes. Então, habilidades diferentes, né? Tem crianças que vão se sair muito melhor primeiro na leitura ou na matemática, no raciocínio lógico matemático. Então isso a gente também tem que ter cuidado. Então o que eu anotei aqui pra vocês? Hoje a ideia é a gente focar um pouquinho mais, sim, na psicogênese da língua escrita, porque eu prometi que a live seria sobre isso. A primeira, que foi semana retrasada, foi sobre consciência fonológica. E a outra seria, então, vocês votaram numa enquete sobre a psicogênese e ideias de intervenção. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, o livro clássico da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, Psicogênese da Língua Escrita. Eu já tenho mais de 5, 6 lives sobre esse assunto lá no meu canal, tá, gente? Então, hoje eu vou dar uma pincelada inicial e a gente vai pro foco, que é pensar em como é que tem que ser o trabalho estruturado de intervenção aí. Tem uma receita? Já deixa essa pergunta. Tem uma receita? Vamos pensar sobre isso. Então, só para contextualizar rapidamente, esse livro traz uma pesquisa de 2 autoras que ele é muito mais, né? Mais da metade dele fala sobre a leitura, a pesquisa em relação à leitura. Mas no Brasil, na América Latina, especialmente no Brasil, a gente conheceu muito, se popularizou muito os níveis de escrita. Elas classificam em níveis, só que a gente também conhece nas hipóteses, então pré-silábica, silábica, silábica alfabética, sendo que elas classificaram em níveis 1 a 5, e o nível 1 e 2 a gente diria que estaria na hipótese pré-silábica. Eu fiz uma live sobre cada um dos níveis, está no meu YouTube, então quem se interessar mais pelo assunto depois pode ir lá, depois da live, final de semana, enfim, e assistir as outras que falam sobre cada uma das hipóteses, os tipos de testagens, como que a gente pode identificar e também diferentes estratégias para ajudar as crianças. E aí eu gostaria de começar dizendo, eu não vou contextualizar todo o que foi a pesquisa, porque tem uma live inteira sobre isso, tá, gente? Não é o nosso foco de hoje. Mas que, assim como a psicogênese trouxe pontos imensamente, muito, super, hiper, blaster positivos, também trouxe, não a psicogênese trouxe, as ideias da psicogênese, a forma como a coisa aconteceu aqui no Brasil, também trouxe alguns pontos negativos. Não a teoria, olhem bem o que eu tô dizendo, não é a teoria, tá? A forma como que se popularizou didaticamente a pesquisa da psicogênese, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se passou por um período, como tinha uma crítica, aqui no início do livro elas fazem uma crítica aos métodos, como a questão sempre do ensino e pouco da aprendizagem. Então a gente sempre pensava qual era o melhor método para alfabetizar e nunca pensava sobre como as crianças construíam a questão do conhecimento, né, da escrita. Então ela vem da ideia de Piaget. Enfim, só para contextualizar. Só que o que acabou acontecendo? As professoras começaram a identificar, sim, os níveis de escrita dentro da sala de aula, as hipóteses, enfim, só que a gente ficou sem saber um pouco o que fazer com isso. Tá, eu já sei por onde meu aluno anda, como é que ele está pensando sobre a sua escrita, quais são as suas hipóteses, mas aí, o que eu faço em relação a isso? E os estudos e ainda são poucos os estudos que nos mostram um pouco isso. No CAP temos, né, um módulo inteiro ali, professora Mariana, professora Renata, dando sugestões, enfim, de como essas crianças podem avançar nas suas hipóteses. Mas os estudos da consciência fonológica, que são mais recentes também, fazem muito essa relação. Então, pensando no desenvolvimento das habilidades, dos níveis de consciência fonológica, o que eu tenho que fazer para o meu aluno que está na hipótese pré-silábica, na hipótese silábica alfabética, na hipótese alfabética, por fim, para avançar?
Sempre lembrando que estar alfabético não significa estar alfabetizado. Essa foi mais uma ideia errônea, né, que a gente perpetuou aí. Então a luta era para que o aluno alcançasse uma hipótese alfabética de escrita e aí ele tá alfabetizado. Não, gente. Alfabetização engloba muitas outras coisas, engloba compreender textos, escrever textos com uma certa autonomia, né? Então tem todos os outros princípios envolvidos na alfabetização. Uma outra questão que envolve a psicogênese, e aí já começamos a falar sobre as diferenças do ensino, é a gente não achar, pessoal, e esse é agora trabalhando já há um ano aí com esse projeto, a gente pensar que a alfabetização se resume a níveis de escrita da psicogênese. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E acho que se ficar essa mensagem para vocês hoje, para mim já é o suficiente. Muitas professoras às vezes têm medo de pegar primeiro, segundo ano, né? Pessoas que estão na alfabetização e é a maior... Por exemplo, quem está se inscrevendo na semana da alfabetização, eu pergunto, qual é a sua maior dificuldade em relação à alfabetização? As respostas que ganham, além de perguntar qual é o melhor método, mas a outra é essa, como eu vou trabalhar com os diferentes níveis de escrita? E aí a gente esquece todas as outras apropriações que fazem parte da construção do sistema de escrita alfabética, né? Então, tem as questões de leitura, tem as questões matemáticas, tem as questões de relacionamento, de socialização, de integração, de consciência fonológica, de letramento, né, de uso, de funcionalidade, do porquê escrever, de como escrever. E aí a gente ficou com essa ideia de que alfabetização e diferenciação é fazer atividades diferentes todos os dias, todo o tempo. E não é. Então, se vocês vieram pra cá achando que eu ia dizer como vocês devem trabalhar das 8 ao meio-dia ou da 1h30 às 5h30, com cada uma das crianças ou com cada grupo de crianças, não é isso, não vai rolar, tá? Então, eu já deixo vocês mais tranquilas, gente, que tem... Vamos comparar, assim, com o trabalho lá do 4º ano, tá? Vamos pensar ou numa 4ª série, enfim, também já dei aula pra 4ª série. Naquela turma, as crianças chegavam já com a alfabetização consolidada, escrevendo textos, lendo, enfim. E elas também eram diferentes. Elas também tinham hipóteses diferentes. E eu não fazia todo o tempo atividades diferenciadas. Então, acho que a primeira questão é essa, se tranquilizar e entender qual que vai ser o planejamento grosso. E a partir disso, como é que eu posso fazer para que os meus alunos que estão em níveis mais iniciais da aprendizagem, nesse caso da escrita, ou no caso da leitura, ou no caso da matemática, avançarem? Quais vão ser os desafios para eles? Aí sim, em alguns momentos, sim. Em outros momentos, a gente está num espaço coletivo, em que a gente vai estar interagindo, em que a gente vai estar construindo juntos, em que a gente vai estar trabalhando em pequenos grupos que têm ideias diferentes, que têm hipóteses diferentes. Então, essa é mais uma questão. Uma outra questão também que é importante da gente pensar é que as crianças não são alfabéticas, não são silábicas, não são pré-silábicas. Elas estão pensando, elas estão formulando hipóteses relacionadas a esse nome que foi inventado nesta pesquisa, tá? Nomes que foram inventados nessa pesquisa e que sim, nos mostram uma característica. É uma pesquisa consistente, mas isso não significa que seja uma coisa tão estável. Por isso que às vezes é tão difícil a gente identificar em algumas testagens por onde a nossa criança anda, como ela tá pensando, porque a hora ela escreve de uma forma, a hora ela escreve de outra, a hora ela não escreve ainda, enfim, ou ela começa a entrar nos conflitos, né, da variedade das letras, ou que não pode ser sempre a mesma letra repetida. Isso tudo a gente tem que conhecer e a gente tem que ler, a gente tem que ir na fonte, gente, para entender essas características. Então, elas não são, elas estão apresentando esta hipótese. E saber que elas estão apresentando essas hipóteses vai me ajudar muito, sim, para que eu possa desafiá-la dentro dessa hipótese e ela vá avançando, tá? Para que todos cheguem, então, ao final do ano, o que a gente espera é que ao final do 1º ano elas cheguem numa hipótese alfabética.
Claro que às vezes isso é muito difícil, né? Mas muito difícil. Tem sido difícil, né? A gente tá vivendo aí, ou sempre viveu, enfim, questões das crianças, da progressão. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com que a gente, que eu preciso retomar também, que a alfabetização é ensino, gente. Ensino explícito, a gente tem que saber, ter conhecimentos linguísticos, conhecer as propriedades do sistema de escrita alfabética, como ele funciona, para que as crianças consigam avançar, né? Então, essa é uma grande meta. Então, dado todos esses recados, nós vamos conversar então um pouquinho 4 formas que a gente pode fazer na sala de aula para provocar essas situações aí, pensando nos diferentes níveis de escrita. Não esquecendo tudo que eu falei antes, que existem outras diferenças que também estão acontecendo na sala de aula. Então, uma outra questão que acaba acontecendo é que a gente esquece das questões de leitura. A gente não faz diagnóstico de leitura. Como anda a fluência do nosso aluno, dos nossos alunos? Tem alunos que só leem, que ainda não leem palavras, ou que só reconhecem palavras estáveis, não fazem uma leitura ainda com decodificação. Como é que é? Na Semana da Alfabetização a gente fala sobre isso, tá? Sobre leitura logográfica, o que é, o que não é, enfim. Então ele reconhece palavras estáveis, mas ainda não está fazendo uma decodificação grafofonêmica. A gente tem que pensar sobre isso, sobre leitura, e as atividades pensadas de diferenciação para a escrita não devem ser as mesmas, apenas as mesmas que eu uso para a escrita. Em alguns momentos eu tenho que pensar em atividades de leitura também diferentes, tá? Então, é mais uma questão. Então, eu vou conversar com vocês hoje, passando toda essa característica da pesquisa. A gente não vai entrar, não vou caracterizar cada nível hoje, eu já expliquei por quê, porque a gente tem live sobre isso. Eu vou usar com vocês, pessoal, um TCC de uma aluna da URGS, da pedagogia da URGS. Ela fez esse TCC fresquinho, em 2016, então para pesquisa acadêmica a gente diz que é fresquinho. E é um TCC de muita qualidade, eu li todo ele para poder indicar para vocês. E a aluna é Eveline Bayer-Dexuta, eu acho. Eveline Bayer-Dexuta. Foi da pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse TCC está disponível na internet. Então depois eu vou colocar para arrastar para cima no Instagram e no Facebook. Dá para colocar ali nos comentários e na descrição. Eu já passei ali pro pessoal o link do Lume da URGS, tá? E aí, ela fala assim, ó, o TCC dela se chama assim: Sora, tu trouxe atividade que eu sei fazer, estratégias didáticas utilizadas por professoras em formação para o avanço dos alunos em níveis iniciais de alfabetização. Então, o que a Eveline fez? Gente, eu recomendo a leitura desse material, porque é muito difícil a gente achar material prático que analise questões práticas pensando nos níveis de escrita. Então, aproveitem que existe esse material e estudem ele, vejam ele, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás. Então, o que ela fez? Ela analisou, lá na pedagogia da URGS, ela analisou os diários de classe dos planejamentos das meninas que fizeram estágio no semestre anterior. E ela analisou nas práticas delas, como é que elas faziam propostas de intervenções que eram diferentes, que eram diferenciadas, pensando nas hipóteses de escrita e também de leitura. E aí ela separou em 4 categorias. Eu vou falar as 4 categorias, vou ler um pouco os comentários de vocês e aí vou explicar cada uma das categorias, tá? Porque eu achei bem legal as ideias dela pra gente pensar aí em como promover essas atividades diferenciadas na sala de aula. Então ela fez 4 categorias, a Eveline. Número 1, materiais didáticos. Deixa eu pegar o nome dela, porque eu coloquei resumido aqui. A análise dela foi assim: o que ela descobriu analisando os trabalhos dessas professoras que trabalhavam com o primeiro ano. Acredito que todas são de primeiro ano. Número 1, propostas com materiais didáticos previamente estruturados. Materiais didáticos estruturados. Depois eu vou contar um pouco para vocês o que é que ela viu ali.
Depois, prioridade no atendimento de alunos em níveis iniciais. Nós temos que correr com eles, né? Então, eu tenho 10 alunos que estão apresentando uma hipótese pré-silábica e 20, né? Não sei se tem 30, enfim. 20 não. Alfabéticos, tá? Mas eu tenho mais alfabéticos do que pré-silábicos. Dei uma exagerada aí. Eu tenho que dar uma atenção especial em algum momento para essas crianças que estão nos níveis iniciais, tá? Outra categoria que a Eveline fez, diferenciação dos desafios. Ela chamou assim, depois eu vou explicar para vocês o que é. E o outro, agrupamentos e interações com colegas. E ela se baseia em bons autores, inclusive o autor que eu trago sempre desse livro aqui, Arthur Gomes de Moraes, Sistema de Escrita Alfabética. Arthur Gomes de Moraes, Sistema de Escrita Alfabética. E traz alguns exemplos desse livro e de outros autores aqui no texto dela. Esse texto já disse, está disponível na internet, sim, vou postar no Insta e já tá ali nos comentários, tá? Então, falei as 4 categorias, agora eu vou dar uma lida aí. Olha, temos 102 pessoas no Instagram que estão dando contribuições. Então, olha só, a Gi diz, faço atividades diferenciadas 2 vezes na semana. Atividade de acolhimento, de acordo com a hipótese, e atividades de rupturas para elas avançarem na hipótese. Muito bem. Vão colocando aí o que vocês fazem, gente, também pra gente se ajudar. E temos 238 pessoas aqui no Face. Uau, nós somos 340 pessoas. Gente, que legal, que galera. E compartilharam aí no Face? Vamos ver. Alguém tá perguntando, quero o link pra me inscrever. O link já tá aí, depois a gente coloca na descrição também, tá? Não tô vendo muitas perguntas, acho que o pessoal tá respondendo aí as perguntas. Estão perguntando como que faz a inscrição na Semana da Alfabetização. É só clicar no link aí, tá, gente, pra se inscrever. E ali no Instagram, é só ir ali na minha bio, embaixo da minha fotinho, que eu tô assim, eu acho, tem um linkzinho azul. Ali vocês se inscrevem pra Semana da Alfabetização, tá? Gente, não fiquem brabos comigo quando eu não respondo todas as perguntas de vocês. Pensem só, nós somos agora 350 pessoas aqui. Eu não consigo ler tudo, então depois eu volto e vou respondendo, ou eu vou juntando tudo isso e vou fazendo novas lives, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou explicar pra vocês as categorias. Alguém me fez uma pergunta ali e eu não tô conseguindo ler. Como explicar? Ó, a Rosana D'Andrea. Por favor, como falar com um professor que entende que aluno na hipótese silábica é aquele que escreve e lê sílabas simples? Isso é um equívoco e o ensino, a partir do ensino eu não consigo ver. Bom, gente, tem que dizer para ele estudar. Tem que ler, né? O que acontece muitas vezes? Muitas professoras alfabetizadoras, eu faço a testagem dos níveis da escrita e nunca leram a psicogênese. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender como elas caracterizaram esses níveis, né? A gente escolheu ser alfabetizadora, a gente escolheu ser professora, então a gente tem que estudar, a gente tem que se formar. Agora, com muita delicadeza e com muita educação também, né? Óbvio, sempre. E porque eu vejo que às vezes a gente tem isso, que o que eu faço, a minha metodologia para minha turma é a melhor, e aí a gente entra e quer arrasar com tudo. A gente tem que aprender também com outras pessoas, né? Métodos de alfabetização estão aí e muitos deles funcionam, mesmo que a gente ache que no futuro pode trazer alguma consequência, né? Então, assim, de compreensão leitora, será que vale eu ficar só nas famílias silábicas? Eu tô entendendo, eu tô trabalhando com textos reais, com vivência, né? Nessa questão que eu digo. Então, tem que estudar, né? Eu não tenho muito como ajudar. Tem que sentar, conversar e ler e compreender realmente, né? Senão não faz sentido.
Por que eu vou classificar o meu aluno e fazer uma avaliação? Tem que servir como uma avaliação diagnóstica para poder fazer planejamentos de intervenção. Então, vamos lá. Então, vou explicar para vocês, pessoal, as 4 questões, as 4 categorias que a Eveline falou. Eu vou lá direto, vamos lá no TCC dela. Propostas com materiais didáticos previamente estruturados. Então, o que ela viu aqui? Ela analisou as atividades das professoras e aqui ela viu que as professoras antecipadamente, antes de chegar já na sala, elas já sabiam o que se ia trabalhar. Elas tinham um objetivo comum para todos os alunos, mas na hora deles fazerem a atividade, ela levava para as crianças que estavam em níveis iniciais de escrita, e aqui ela explica, ela está chamando esses níveis iniciais, crianças que estão em hipótese pré-silábica, a atividade de uma forma, e para as crianças que estavam em níveis mais avançados, silábico qualitativo, silábico alfabético ou alfabético, um outro tipo de atividade, tá? De material previamente estruturado. Então, olha só, qual era o ponto de partida dessa professora que ela chama de Aline? O ponto de partida era uma mesma proposta de atividade, que era escrever o nome dos animais da história que estava sendo explorado com a turma. Então, eles estavam vendo uma história e aconteceu alguma coisa ali. Alguém tá dizendo que no Instagram tá falhando. Gente, às vezes é o Instagram, vão pro Facebook, tá? Quem tá sentindo dificuldades de ver no Instagram, porque o Instagram ele é um pouquinho mais pesado, a live também tá acontecendo lá no Facebook, tá? Então, o ponto de partida, o objetivo comum era escrever o nome dos animais da história que estava sendo explorada com a turma. Então, o que ela fez? Ela fez uma atividade lá para as crianças que estavam em níveis mais iniciais. Ela colocou a imagem, vocês podem ter acesso a esse TCC, tá? Para as crianças que estavam em níveis mais iniciais, ela colocou os quadradinhos por número de sílabas, tá? Os quadradinhos por número de sílabas. Então, tinha jacaré, coelho, daí ela colocou 3 sílabas, coelho 3 sílabas, a coruja 3 sílabas, o tatu, enfim, coloca o mesmo número de sílabas que tem a palavra. Para as crianças que estavam em níveis mais avançados, a professora fez o quadradinho das sílabas, mas dentro do quadradinho ela colocou espaços que faltavam. Então, para a criança, o que eu estou pensando aqui? Olha quando eu falei lá no início sobre a relação com a consciência fonológica, com os níveis da consciência fonológica, essa criança, as crianças que estão em níveis mais avançados, que está escrevendo de forma silábica, qualitativa, mas usa uma letra, e geralmente são as vogais, porque são as que a gente escuta melhor ou que a gente explora mais, enfim, mas que são mais fáceis de eu escutar e fazer relação, porque o A é A. Esse é o som do A. Então, ela já dá um desafio aqui para essa criança que está em fase mais avançada. Ela coloca os 2 do jacaré, ela coloca 2 tracinhos para a criança pensar que dentro daquela sílaba tem uma consoante, tem uma vogal, tá? Então, olha que importante a intencionalidade que tá aqui. Mas tá todo mundo, olha que importante o que eu falei do coletivo, tá todo mundo escrevendo os nomes dos animais. Uma atividade simples, não demora horas para fazer. A única diferenciação aqui de montagem da folha é colocar os tracinhos, tá? Na outra atividade. Só que, gente, além disso, o que acontece? As professoras, na pedagogia, as estagiárias, elas têm que fazer um plano, que ela é bem trabalhoso, também já fui estagiária da pedagogia da URGS, e a gente tem que descrever tudo que a gente vai fazer. Então, olha a importância. Adianta eu chegar na sala de aula, entregar para os meus alunos em níveis mais iniciais uma folha, para os outros outra folha, e deu? Não, pessoal. É intervenção, tá? Então, olha o que ela faz aqui.
Essa menina descreve tudo que ela vai fazer na aula. Olha que legal, eu vou ler para vocês. Completar os nomes dos animais. Darei uma folha aos alunos contendo as imagens dos animais da história. Para os pré-silábicos, para os que estão, né, em hipótese pré-silábica, terá quadradinhos referentes ao número de sílabas. E para os silábicos, silábicos alfabéticos e alfabéticos, irá conter risquinhos correspondentes aos números de letras. Eles deverão preencher com os nomes dos animais que aparecem na história, considerando o número de sílabas das palavras. Aí olha isso aqui. Intervenções para alunos pré-silábicos. Agora vem as perguntas-chave. Vamos falar a palavra jacaré? Jacaré. Jacaré. Manter. Ou em tampinhas, ou pegando o lápis do estojo. Não deixem só no oral, eu gosto de dizer isso. Quando a gente vai contar as sílabas, mantenham ou nos dedinhos, que é o dedinho é o mais fácil, para a criança não esquecer que ela contou 3 vezes, tá? Jacaré. Vamos então escrever uma letra e vamos pensar que letra vai estar em cada pedacinho? Jacaré. Que letra está em cada pedacinho para a gente colocar nesses 3 pedacinhos? Quando falamos já, que letra a gente poderia escrever para este pedacinho? Essa letra tem que ser aqui, então, ó, no primeiro quadradinho. E agora no K, qual letra pode ser? Vamos pensar? E no Ré? E aí, quem que faz esse som do Ré? Intervenções para alunos... Essas foram para os alunos mais iniciais. Intervenções para... Eu posso fazer essas mesmas perguntas ao mesmo tempo, coletivamente, tá? Só que essas estão sendo pensadas para as crianças, aí a gente dá, ó, vamos ver quem vai responder, eu posso chamar quem que vai me responder dessa vez para me ajudar. Agora para os mais avançados. Aí ela diz assim, intervenções para alunos silábicos, silábico-alfabéticos e alfabéticos, sendo que atenderei especialmente os alunos em hipótese silábica, uma vez que os outros possivelmente terão autonomia para realizarem a atividade. Vamos falar a palavra pato. Quantos pedacinhos ela tem? Vamos tentar escrever agora as letras que vão em cada pedacinho, cuidando do número de tracinhos que está em cada quadrado. Então, isso significa que tem que ter uma letra para cada tracinho. Vamos lá? Então, olha só. Quando a gente fala pá, que palavras, que letras fazem esta sílaba do pá? Mas será que é só o A? Porque alguém vai dizer o A. O que tem antes aí desse pá? Pá. Será que tem alguém aqui? Agora eu já tô inventando, isso aqui não tá. Será que tem alguém aqui na sala que é igual ao pá do pato? Ah, tem, prof. Tem Patrícia. Vamos olhar como é que se escreve Patrícia. Vamos olhar ali no nosso alfabeto de nomes? Por isso que eu tenho que ter um ambiente alfabetizador. Tá? Aí faz uma relação. Vamos tentar escrever agora as letras que vão em cada pedacinho, né? Então, tem que ter mais uma letra. Sozinho não dá pra fazer o pá. Tem uma consoante, né? Parece mais o som do A, mas tem uma letrinha que tá junto, porque tem 2 tracinhos. Vocês estão vendo que tem 2 tracinhos. É uma intervenção, tá, gente? Uma mesma atividade coletiva. Então, essa é a primeira categoria. Aí depois tem outros exemplos de atividades aqui. Uma outra é assim, ó. Que daí não tá trabalhando só com a questão silábica, mas tá trabalhando também com a questão de fonemas, mesmo com alunos mais iniciais, para eles se darem conta e irem sentindo segurança também, né? Para eles se darem conta com que letra começa e termina uma palavra. Então tem estojo, isso também faz parte de um contexto do que ela tá trabalhando, tá? Estojo, batom, caneta, caderno, e aí eles têm que se dar conta com que letra começa e que terminam aquelas palavras. Já para os alunos que estão mais avançados, ela dá só o traço inteiro para eles escreverem autonomamente, de forma espontânea, da forma com que eles que eles conseguem, né, para eles fazerem as relações, tá? Então, essa é a primeira categoria. E ela também coloca
coloco uma diferenciação para leitura muito parecida com uma que a gente tem na Semana da Alfabetização, porque quem se inscreve na Semana da Alfabetização recebe um polígrafo de quantas folhas? 20 folhas, eu acho, de sugestões de atividades, ou mais, de ideias de uma sequência didática. Então, ela faz também de leitura a mesma atividade de um livro que eles estavam lendo, um trabalho de compreensão, só que para algumas crianças vai a palavra ali, para fazer a relação entre o animal e a palavra. Então tem leão, polvo, macaco, urso, girafa. E para outra tem já inteira a relação com o leão. Meu pijama tem estampa de coroa, pois sou o rei da floresta. Meu pijama é numerado para eu não confundir os tentáculos. A banana é minha comida preferida, por isso escolhi essa estampa. Então já são leitura de frases. Para aquele lá, para quem tá mais inicial, são leitura de palavras, tá bom? Então essa é a primeira categoria, que ela chamou de materiais didáticos construídos previamente. Então essa é uma forma de intervenção. É a única? É sempre que a gente vai fazer? Não, porque tem outras formas. Então vamos pensar a próxima. Próxima categoria, vamos lá, porque a gente tem que terminar. Eu tanto falando demais. Segunda, prioridade no atendimento de alunos em níveis iniciais de alfabetização. Então, o que ela mostra aqui? Um excerto, ela traz um excerto de uma das professoras, que ela tá chamando de Aline, né? Que ela diz assim: para dar continuidade ao jogo anterior, iremos nos organizar para realizar uma atividade de escrita de palavras que estávamos trabalhando na batalha de palavras. Conversarei com os alunos que isto é importante para sabermos como se escreve a palavra também. Essa atividade terá a intervenção da professora estagiária, que ela era estagiária, com os alunos pré-silábicos e silábicos, para que consigam controlar o número de sílabas da palavra e para que tentem escrever a palavra. Daí ela diz o que ela vai fazer com esses alunos que estão em níveis mais iniciais. Então, assim, todo mundo recebe a mesma folha. É a mesma folha. Tá todo mundo trabalhando, fizeram lá a questão coletiva, tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, e só que ela diz que neste momento ela vai ficar mais próxima aos alunos que estão em níveis iniciais de escrita, tá? Então, é uma forma, mais uma forma. Dar uma atenção especial para essas crianças em alguns momentos e com uma constância, né? Então, assim, eu sei que 2 vezes por semana eu vou ter que, no mínimo, se eu tenho condições para isso, eu vou ter que ter um momento que eu vou chegar mais próximo desses alunos que estão pré-silábicos em novembro, né? Que estão apresentando uma hipótese pré-silábica em novembro. Eu preciso fazer uma intervenção mais específica com eles. Não dá, tá? Então, essa é a segunda categoria. Então, eles estão todos trabalhando, mas eu, Clarissa, vou chegar mais pertinho dessas crianças. Fazendo perguntas de intervenção. Terceira categoria, gente. Então, assim, a gente já vê 2 formas. Uma, levar as atividades prontas, mas a outra, oralmente fazer intervenções para as crianças que precisam avançar. E isso é básico. Toda professora já nasce sabendo fazer isso, fazendo boas perguntas, né? A gente, inclusive dos parentes, do marido, do esposo, a gente está sempre fazendo perguntas, querendo que eles avancem. Terceira categoria. Diferenciação dos desafios. Vamos lá. Ela fala assim, ó, eu quero procurar um específico aqui. Tá. Lembrei, mas eu queria procurar uma específica aqui que ela mostra. Ah, tá, lembrei. Das fichas. Não, da janelinha. Vou achar, peraí. Achei, tá. Olha que legal a ideia dos desafios. Caixa maluca. Colocarei as palavras do banco de palavras. Então, estão trabalhando palavras, tem banco de palavras lá durante a semana. Estamos trabalhando os animais lá da Viviana, enfim, não me lembro lá a história.
E aí eu vou colocar as palavras dentro de uma caixa e vou fazer uma brincadeira, tá? Então o que eu vou fazer? A caixa passará de mão em mão enquanto cantaremos uma música. Quando eu bater palmas, eu vou estar de costas, sou professora. A música e a caixa param. Quem ficar com a caixa deve abri-la e vai tirar uma palavra de dentro para ler. Aí olha o segredinho aqui. Caso a criança seja alfabética, pedirei que, além de ler, me diga o que sabe sobre a palavra que pegou. Então ela vai ter que fazer uma correspondência semântica para a gente ver que ela realmente está lendo e tendo compreensão do que ela lê. Caso seja uma criança silábica, pedirei que me diga o número de boquinhas da palavra, né? Quantas vezes ela tem, quantas vezes ela abre a boca, enfim, para falar aquela palavra. Então, assim, dependendo da criança que pegar, por isso que eu tenho que ter diagnóstico, eu tenho que ter testagem, eu tenho que saber para onde os meus alunos andam, eu vou fazer determinada pergunta, mas a atividade é para todo mundo, né, gente? Então, brincadeira da batata quente adaptada. Isso aí, Bru, é isso aí. Pronto, é uma pequena adaptação, sutil adaptação que eu faço a partir do momento que eles recebem. Uma outra questão aqui, gente, do que ela chama de desafios, é que se tenha, quando eu vou fazer o agrupamento, por exemplo, em duplas, né, nos mesmos níveis, ou em grupos, nos mesmos níveis, ou de leitura, ou de escrita, enfim, que se tenha um objetivo. Porque não adianta assim, eu trabalho em grupos, tá? Com diferentes crianças. Eu coloco umas que estão em hipótese alfabética, silábica alfabética, pré-silábica, enfim. Eu quero misturar todas. Aí cada uma senta e faz a sua atividade. Isso não é fazer agrupamento produtivo, não é. Porque eles não estão todos fazendo uma mesma atividade, todos tentando chegar a um objetivo. É importante que para eles possam se ajudar, por exemplo, a gente vai jogar a memória, duas crianças estão jogando memória, elas estão jogando a mesma memória, elas vão discutir se essa pecinha com essa pecinha, fazendo uma mesma coisa. Se cada uma estiver jogando a sua memória, não tem sentido. Eu não vou conseguir ajudar na tua montagem da memória. Porque eu tô montando o elefante e tu tá montando a baleia. Não tem como. Então tem que ter um objetivo comum, um desafio para que realmente eles possam pensar, não é por aí, é por aqui. Não, mas é esse, sabe? Isso é trabalho em grupo. Objetivo comum, desafio comum para que eles possam juntos ir se ajudando naquilo que eles estão trabalhando. Só colocar as crianças sentadas juntas, cada uma fazendo uma folhinha. E se eu não tô lá fazendo intervenção, fazendo uma folhinha ainda diferente, eu não tô lá fazendo intervenção, já não é agrupamento produtivo, tá? A última categoria, então, pra gente terminar a nossa live, são os agrupamentos, tá? Ali eu tava falando dos desafios, né? Também de ter um objetivo. Os agrupamentos e interações com colegas. E aqui ela cita que, por vezes, eles podem ser das mesmas hipóteses e, por outras vezes, eles podem ser de hipóteses diferentes para que as crianças possam se ajudar. E aqui é importante, gente, que não precisa ter um professor lá no grupo, né? Um professor, eu também, sempre tem que ter um professor para cada grupo. Se eu tenho um auxiliar na sala, vamos fazer 2 grupos. Na verdade, é dar autonomia. As crianças têm que estar autorizadas a se ajudarem, têm que estar autorizadas a ajudar o colega, né? Colocar desafios, por exemplo, se eles estão fazendo um monta-palavras, tá? E aí coloca palavras repetidas, não faz todas as cartelas diferentes para eles terem que se dar conta que eles têm a leitura em 2 cartelas. E aí eles vão ter que pensar sobre isso, né? Em 2 imagens, enfim. Aí ela traz uma coisa que eu li, né? E eu quero... Ah, tá. Olha só. Esse excerto aqui da Eveline. A Eveline, arrasamos aqui usando o... Que legal usar TCC. TCC é isso, gente. TCC, dissertação, enfim. É pra gente dividir, não é só pra ficar escrito lá, né?
Em turmas de alfabetização, a presença do professor é muito requisitada pelos alunos durante a realização das atividades. E esse tipo de organização por meio de agrupamento pode favorecer ao professor que melhor administre seu tempo e foque suas intervenções para os grupos que realmente precisam de mais investimento, como nesse caso, os alunos em níveis iniciais de alfabetização. Quando o nosso foco tá, lembra lá no segundo categoria dela, que era prioridade, né, para os alunos iniciais, não adianta eu dar uma super novidade para os outros alunos. Eu tenho que dar atividades para eles avançarem também e pensar nesses alunos, isso é muito importante. Mas dar uma coisa muito difícil no dia que as atividades são diferentes, porque daí não vai adiantar, o meu foco não vai conseguir ficar naquele grupo. Então, eu tenho que dar uma atividade que já tenha sido trabalhada com a turma, que eles já tenham um pouco mais de experiência, né? O modelo já foi trabalhado, e aí, então, eles podem, com mais autonomia, trabalharem juntos. Não significa também que enquanto as crianças vão estar jogando jogo livre, as outras vão estar fazendo atividades de reforço, gente. Tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso. Então, ou a criança que termina primeiro é a que tem que fazer mais atividades de banco, de atividade extra, enfim. Sempre vai ter, a gente pode fazer uma live só de diferença de ritmos, pra gente pensar nas dificuldades de aprendizagem também, né? E como desenvolver as habilidades daqueles que já estão muito avançados, que também nos preocupam. Esse pode ser um outro foco. Mas tem que ter muito cuidado para essas crianças não virarem os ajudantes da prof sempre, tá? O que eu vou fazer para essas crianças que também têm que ser desafiadas a se tornarem alfabetizadas, né? Que já estão alfabéticas. Eu também tenho que investir meu tempo com eles. O que eu vou pensar para que eles possam avançar? Eles vão ter que juntos fazer naquele grupo vão ter que... usando, olha só, uma ideia que eu tive agora, mas uma ideia que eu posso pensar para quando eu quero fazer uma intervenção mais específica para um grupo inicial. Eu vou usar, todo mundo vai usar as mesmas palavras para trabalhar. Aí para o meu grupo bem inicial, eu vou fazer um monta-palavras em formato de sílabas que estejam em sílabas. E eles vão ter que descobrir quais palavras que estão ali. Já o outro grupo vai ter que formar frases, o grupo que está mais avançado. Vai ter que formar frases com as mesmas palavras. E aí a gente vai depois, coletivamente, ver, olha só, quais palavras vocês usaram. Eu acho que são as mesmas que esse grupo conseguiu montar. Isso é uma atividade coletiva e individual ao mesmo tempo, mas ela tá num mesmo objetivo, então é mais uma ideia, tá? Gostaram da live? Falei bastante, ixi, já deu mais aí quase 1 hora de live. E é isso, gente, eu convido vocês a fazerem a leitura desse TCC, claro que aqui a gente dá uma pincelada, passa rápido pelos conceitos, né? Mas eu convido vocês a visitarem o meu canal para verem às 5, 6, tem uma live maravilhosa com a doutora Luciana Piccoli, com a Prof. Piccoli, explicando cada um dos níveis e a relação com a consciência fonológica. Temos lives sobre métodos de alfabetização, temos live e temos muitas lives, tá? Então aproveitem que elas estão lá gratuitas para vocês fazerem aí, não tem que pagar, que nem Netflix tem que pagar. O meu não tem, vocês têm que ir lá entrar e ver fazer uma maratona nos vídeos que pode ajudar. Eu faço isso para ajudar, vocês sabem, né? Pra gente compartilhar e vocês se ajudam. Muito obrigada. Quanta gente aqui conversando, eu fico muito feliz. E eu espero vocês na semana da alfabetização. Não se preocupem, Clarice, eu trabalho durante o dia, como é que eu vou ver os vídeos? Eles vão ficar disponíveis, mas vão ficar disponíveis naquele período. Não adianta depois vocês me ligarem, mas mandarem um WhatsApp ou me chamarem no Instagram, enfim, porque não conseguiram ver a aula. É naquele período, se organizem pra ver, tá? Às vezes eu consigo deixar mais de 1 dia, 2 dias os vídeos lá rodando, mas às vezes não. Então se liguem, tá? Para baixar também, para poderem baixar as atividades. Quem já participou da primeira e da segunda semana da alfabetização e disse, vai ser a mesma coisa, eu vi que rolou a pergunta aí, os vídeos são os mesmos, mas as lives durante a semana, as perguntas que eu vou responder durante a semana,
vão ser diferentes, tá? Eu sempre dou uma acrescentadinha, assim, ou eu mando materiais diferentes, outra leitura, né? Essa escolha desse TCC é outra. Então, você sabe, quem já me acompanha mais tempo aí, sabe que eu vou trazendo mais novidades, tá? Então, agora, nesse tempinho, quem se quiser ficar aí, eu vou ver as perguntas de vocês. Ó, tem gente que entrou agora e disse perdi. No Insta vai ficar gravado durante 24 horas esse vídeo. Depois a gente vai salvar e vai colocar no YouTube. No Face vai ficar aí pro resto da vida. Mas daqui a 2 dias aí, 3, no máximo 2 dias, o nosso vídeo de hoje já está no YouTube, tá? Então essa live vai pro YouTube. Darlene, Moni, minhas alunas estão por aí, Daniele. Muito boa aula, que bom, gente. Obrigada, eu que agradeço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o link do TCC na descrição, tá? Até para vocês terem ideias ali de atividades. E não esqueçam que no meu canal também tem algumas playlists que tem outras atividades, modelos aí, exemplos, para vocês pensarem as de vocês, tá? Beijo no coração. Desculpa meus atrasos de 5 minutos. Alguém tá perguntando onde eu me inscrevo para a Semana da Alfabetização. No link da bio, aqui do meu Instagram, ou no link da bio, ou arrasta pra cima lá nos meus stories. Arrasta pra cima, tá? Sandra tá por aí, eu adoro ver todas as minhas alunas por aí. Beijos pra vocês. Ó, a Zenais disse que já baixou o TCC, eu vou contar pra... Vai que lá em Porto Alegre eu consiga trazer ela pra nos contar e nos apresentar esse TCC. O que vocês acham? Vou conversar com a Eveline pra ela com muito bem escrito o TCC dela, é bom de ler, gostoso de ler, e hoje eu não conhecia, e aí hoje eu li em 1h30, eu li, fiz as anotações pra gente, porque eu queria algo que vocês pudessem ler juntos aí depois pra complementar a nossa aula, tá? Eusânia, beijo! Carla, como faço pra baixar o TCC? Bom, entra no site Lume da URGS, mas eu vou botar no arrastar pra cima nos meus stories. No site Lume da URGS, ou se tu digitar no Google assim, ó, Sora, tu trouxe atividade que eu sei fazer, estratégias didáticas utilizadas por professoras em formação para o avanço dos alunos em níveis iniciais de alfabetização. Mas eu vou botar nos stories pra arrastar pra cima, tá? Gente, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa, vamos fazer o seguinte, ó. Fica essa combinação, fica um tema. Como passou muito rápido as mensagens de vocês e eu vi que tinha algumas perguntas, eu vou colocar agora, nesse instante, nos meus stories do Instagram. Então, quem não tem Instagram, corre pro Instagram. Aquela questão, faça uma pergunta pra mim. Eu vou colocar, tem alguma dúvida sobre a live que foi feita? E aí vocês me façam a pergunta, tá? E aí eu vou responder todas que chegarem, eu prometo. Então escrevam, né? Porque não vai não chegar nenhuma, eu vou ficar frustrada. Então fica esse tema aí pra vocês. E vou responder a última pergunta, que é o seguinte: como é que vocês fazem pra se inscrever no CAP? Vi que tem uma galera perguntando o valor do CAP, duração do CAP, se o CAP tem certificado. Tudo isso a gente vai dizer na Semana da Alfabetização. E é só na Semana da Alfabetização que vocês têm a oportunidade de se inscrever para o CAP. Eu recebo diariamente e-mails de pessoas pedindo para entrar no curso. E eu sou fiel ao que eu disse lá na Semana da Alfabetização. Entra no curso, porque eu gosto de fazer turmas, as gurias sabem, a gente tem grupo no Face exclusivo, a gente tem várias coisas exclusivas, a gente teve uma live essa semana maravilhosa com estratégias para alunos que não se alfabetizam nos anos iniciais. Digam se não foi maravilhosa a aula. Então eu gosto de acompanhar a turma até elas chegarem no último módulo e só depois eu abro para isso. Só que vocês têm acesso a um tempão ao curso, eu já tô dando spoiler. Na Semana da Alfabetização, vocês estando inscritos na Semana da Alfabetização, eu vou dar detalhes do CAP, tá? Ah, já fiz a outra, não quero me inscrever de novo, mas eu quero fazer o CAP. Se inscreva igual,
para que receba as atividades e o dia que sair as inscrições para vocês não, porque assim as vagas acabam do curso, as inscrições, o prazo de inscrições acaba a partir do momento que eu fecho a turma, tá? Vai acabar o Insta, então vou fechar. Beijo, obrigada pela participação. Não esqueçam de fazer a pergunta. Obrigada pelos compartilhamentos, pela parceria. Semana que vem nos vemos aqui. Vamos pensar aí, escrevam aí sobre o que vocês querem que seja a live da semana que vem, tá? Quem sabe produção de texto. É possível fazer produção de texto com criança que tá pré-silábica? Como é que a gente faz isso? Se acham legal a ideia da produção de texto, escrevam aí, tá? Beijos!